Hoje é o primeiro episódio do programa Você Sabia? E você já sabia que a Faculdade Paulo Picanço é completa, exclusiva e referência em odontologia. Porém, agora, você tem que saber que nós somos uma das instituições com mais alunos premiados em congressos nacionais em odontologia. No programa Você Sabia de hoje, você vai poder conferir quem são esses estudantes e conhecer um pouquinho mais dos projetos que os levaram ao pódio nesses eventos. Para me acompanhar, um convidado ilustre que tem tudo a ver com o tema de hoje, professor, doutor e coordenador do nosso mestrado profissional, professor Vitor Feitosa. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do programa Você Sabia? Um programa sobre curiosidades da nossa instituição e que tem como objetivo fazer com que você que está aí do outro lado, da telinha, conheça um pouco mais sobre a Faculdade Paulo Picanço. E veja por que somos referências em odontologia no estado do Ceará. Para iniciar, vou chamar o nosso convidado de hoje, que vai falar para a gente sobre os alunos premiados, que nós tivemos nesse ano de 2020, sobre os trabalhos por eles apresentados e para contar como é fazer parte de tudo isso, como foi construir tudo isso, doutor Vitor Feitosa, muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, doutora Gracêmia. É um prazer estar aqui falando para vocês hoje. Oi, Vitor. Eu já estou curiosa e tenho certeza de que quem está nos assistindo também está. Eu gostaria muito de saber quem são essas pessoas, esses estudantes que estão sendo premiados, e que estão nos levando ao pódio durante todo esse ano de 2020, não é isso? Que projetos são esses? Eu queria muito que você falasse um pouquinho disso para a gente. Os estudantes, eles são nossos alunos da primeira turma do mestrado e alunos de iniciação científica que vêm desenvolvendo os projetos de pesquisa na área de biomateriais e na área de terapêutica clínica, junto dos professores que orientam a iniciação científica e o mestrado aqui da faculdade. Esses alunos, eles sempre estiveram trabalhando, executando os projetos e com muito afinco. Essas premiações, elas começaram, quando no primeiro ano do nosso curso de mestrado, foi em 2019, na cidade de Campina Grande, quando a faculdade foi apresentar pela primeira vez. Na verdade, a gente tinha ido um ano antes, mas com pouca presença. A gente foi apresentar a primeira vez na Sociedade Norte-Nordeste, que é o Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa Odontológica, SNNPQO, onde a gente ganhou 2 primeiros lugares e 1 segundo lugar. Então, um aluno de mestrado foi premiado e 2 alunas de iniciação científica, uma na área de terapêutica clínica e uma na área de biomateriais. Eu acho que eu conheço essa história, Estive presente lá com os meninos, fomos todos para Campina Grande, Eu fui com o professor Vitor, e com outros professores da nossa instituição participar do evento, e que muito nos engrandeceu foi ver a quantidade de estudantes que participaram. Nós levamos um ônibus com 26 pessoas, das quais 22 apresentaram trabalho, E a gente pôde ter a grata satisfação de ter sido premiado. E isso no ano em que a gente tinha iniciado o mestrado profissional, não foi? No ano de 2019, não foi isso? A gente aprovou o nosso mestrado, que eu digo no dia mais feliz da nossa vida, Vitor? Nosso filho, que foi o nosso mestrado, que foi aprovado dia 20 de dezembro do ano de 2018. A gente iniciou a primeira turma em março de 2019 e pôde, já em setembro, com 6 meses de turma de mestrado, levar 3 estudantes do mestrado, e 22 estudantes de graduação, e uma que não apresentou. Então foram 26 pessoas ao todo. A gente teve um quórum muito grande de participação, em palestras e teve a grata felicidade de ter sido premiado. Então eu acho que realmente é um trabalho que você, que foi construído como objetivo do mestrado profissional, que no ano de 2019 ele começou a ser consolidado, e agora os frutos que estão sendo colhidos no ano de 2020 é o trabalho do que foi plantado no ano de 2019 e nos anos anteriores, porque eu acho que
o aluno do mestrado da nossa instituição, Vitor, ele não trabalhou sozinho. Por trás dele tem uma equipe de 40 pessoas, 40 alunos de iniciação científica que estão nessa faculdade desde o ano de 2018, sendo treinado, testado, trabalhado muito antes do mestrado existir. Quando a faculdade nasceu, ela nasceu com esse propósito, que era da gente consolidar a nossa pós-graduação. E o trabalho que você veio a desenvolver aqui na nossa instituição desde o ano 2017, foi isso? Que a gente desde 2017. Plantou, você veio para consolidar um sonho seu, que eu acho que a gente está falando aqui de sonho, porque quando a gente fala em pós-graduação no Brasil, a gente tem que ser um sonhador, não tem como a gente não ser, tá entendendo? Porque os recursos são muito limitados e a gente está fazendo, através de uma iniciativa privada, um trabalho de dedicação de muitos estudantes, de muitos professores, de uma equipe que realmente acredita em inovação, que acredita em produto, que acredita em tecnologia e que acredita que pode sim ter bons resultados através de uma instituição privada e que está fazendo um mestrado profissional e que está provando que esse mestrado profissional, aos poucos, ele não veio para ser uma coisa mercantilista, certo? Então, eu acho que o trabalho que foi plantado no ano de 2018, 2017, 2018, através da instalação dos laboratórios de pesquisa, né, que a gente montou o laboratório de materiais, montou o laboratório de micro, montou o laboratório de patologia, e que a partir desse trabalho dos estudantes de graduação, quando nem existiam os da pós, ele começou a ser construído. Porque há todo um treinamento quando se começa do zero no laboratório, um treinamento seu, de muitas terças e quintas aqui, manhã e tarde, treinando seus estudantes a trabalhar com aquelas inúmeras máquinas, né? A aprender a ler o artigo. Acho que o trabalho ele é muito anterior, porque o estudante... ter o conhecimento por trás de saber o que está fazendo, né? E acho que isso. É até mais importante do que só fazer. Isso, eu vim de uma universidade pública onde nunca ouvi falar, entendendo? Ou era muito limitado o acesso à pesquisa, né? E a gente pôde dar esse acesso à pesquisa na instituição para todos os estudantes que demonstraram algum tipo de interesse através das seleções, e o trabalho que você desenvolveu na capacitação, né, desde a leitura de um artigo científico, a aprender a ler quais são os objetivos daquele artigo, aprender a ensinar para os seus estudantes a como operar e a ver o retorno disso, né, através de revisões e de projetos e de apresentações de trabalho, artigos publicados. Isso, né? e de produtos desenvolvidos, porque a gente começou a comprar coisa que eu nem imaginava para o laboratório. E você, Gracêmia, compre essa limalha. Vitor, essa limalha vem da China, do Japão, dos Estados Unidos. Vamos pesquisar, que isso aqui vai dar certo. E a gente foi investindo e foi começando a ver o retorno e foi começando a ver que os produtos... Eu nunca digo que vai dar certo. Né? Se tu não sabe que vai dar certo, então eu sou mais doida do que tu, que ainda acredita em ti, né? Eu sempre digo. Então, a gente começou a trabalhar com esses estudantes. E esses estudantes, realmente, hoje, eu posso dizer que são 3 anos de trabalho. A gente está colhendo todo dia esses frutos. Não são sempre as mesmas pessoas. A gente vai trazer para eles, para vocês, os que estão sendo agora, né, uma representatividade do ano de 2020. Porque nesse ano de 2020 nós tivemos, Vitor, tiramos primeiro lugar em quê? Esse ano de 2020, me diga aí. Eu sei que foi do GPMD com o mestrado profissional. Vamos ainda fazer o nosso 2º ano de mestrado. E eu vou dizer a você que está em casa do Você Sabia, que eu acho que você não sabia, e se não sabia, vai saber agora, tá? Que o primeiro lugar do mestrado, né, dos programas de mestrado e doutorado do Grupo Brasileiro de Materiais Dentários, né, que é um congresso, o GBMD ele é um congresso de materiais dentários que existe, mundial, e é um congresso mundial que existe e que no Brasil, todo ano, ele tem um estado. E esse ano foi online, e esse ano nós pudemos mandar alguns alunos nossos do mestrado participar. Foram 157 trabalhos
submetidos e avaliados nesse ano. E o primeiro lugar do Brasil de materiais dentários, que é uma das nossas linhas de pesquisa do mestrado, foi da Faculdade Paulo Picanso. Ele concorreu com todos os programas de mestrado e doutorado do Brasil. E o orientador dele é essa pessoa que vos fala aqui na frente, o nosso coordenador de mestrado, o professor Vitor Feitosa, que vai falar um pouquinho desse aluno nosso do mestrado, que pôde trazer um grito meu às 10h30 da noite, quando saiu o resultado, né, que eu gritava, eu nem acreditava, porque é uma conquista que não foi só desse aluno, foi do Dr. Vitor, foi minha, foi do programa todo. E todos os alunos, né, que eu digo que o nosso grupo de mestrado é um grupo, automaticamente vibraram e fizemos um meet, nos encontramos na mesma hora para comemorar. Então, eu tenho que agradecer a você, Vitor, pelo desenvolvimento desse trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho o que foi a vitória especificamente. Vamos começar do mestrado até as outras premiações que nós tivemos esse ano. Fala um pouquinho para a gente, Vitor, o desempenho do nosso aluno Adson Herbert, do mestrado profissional no ano de 2020, no GBMD. O Adson, assim como todos os outros alunos, eles são muito empenhados, né? E eu sempre falo que as premiações, elas são uma consequência de um trabalho sério e bem feito, né? Então, tanto o Adson como os outros alunos que foram premiados, todos eles se empenharam muito durante a execução dos projetos, durante a elaboração do resumo para o congresso, desde o resumo, a apresentação, você ter um cuidado, um carinho com aquele trabalho que você está executando. Eu acho que isso é algo que é um diferencial do aluno também, e a instituição está sempre apoiando esse tipo de aluno, né? Assim como o Adson no mestrado, a Bene, a Tainá, a Marina, que também foi premiada. Então, o Adson é um aluno que realmente se destaca, né? Desde quando ele foi fazer a entrevista para o mestrado, né, eu já notei que ele tinha um diferencial, porque ele queria realmente ter uma produção, queria ser um mestre em odontologia, né, em clínica odontológica, com um bom currículo, que pudesse pleitear um doutorado, que pudesse estar concorrendo a vagas em boas instituições de ensino no Brasil inteiro, né? E esse prêmio ele foi inesperado. Eu vou deixar bem claro aqui que eu não esperava, né? Eu gosto do trabalho, é uma linha de pesquisa que a gente vem desenvolvendo há algum tempo, né? Um dos projetos de pesquisa do nosso mestrado. Mas o GBMD ele é um congresso muito concorrido, muito concorrido. Então, a área de materiais dentários, dentro da odontologia brasileira, ela representa 30% a 40% da produção científica. Ou seja, quase metade da produção de pesquisa odontológica no Brasil é a área de materiais dentários. E o GBMD é o congresso brasileiro, o congresso nacional de materiais, onde a gente estava concorrendo com Unicamp, USP, Federal do Rio Grande do Sul, né, Federal do Rio de Janeiro, e com muitos trabalhos bons e com pessoas que já estavam terminando o doutorado, né, e o Adson, ele querendo ou não, estava no meio do mestrado dele, então tinha muito menos experiência. Então foi um prêmio inesperado, mas que, como você mesmo falou, acho que todo mundo ficou muito feliz, assim, ficou radiante, porque dentro de 157 trabalhos de alunos de mestrado e doutorado do Brasil inteiro, você ganhar o primeiro lugar, a gente olhou lá, né, o terceiro USP, segundo Federal do Rio Grande do Sul, a gente esperava, vai ser uma outra USP, Unicamp, que vai ser o primeiro, né? Então ninguém esperava, eu nem lembro quem que assistiu, acho que foi a Tainá que estava assistindo, né, e que viu. Eu sei que foi imediato a emoção, né, foi imediato, eu digo que sempre, a partir do dia 20 de dezembro de 2018, em relação ao mestrado profissional, que eu sempre deixei claro, mais uma vez, vou repetir aqui para vocês que era o nosso objetivo, foi o segundo dia, segunda notícia mais importante desde que a primeira foi a aprovação do mestrado. Foi uma coisa assim inexplicável, tá entendendo? É como você plantar um projeto a vida inteira
E na hora que saiu o resultado, pulava eu, pulava Vitor, faltou água na garganta, secou tudo, a gente ficou meio que entalado, meio sem acreditar, sem, sabe? Primeira coisa que a gente fez foi agradecer a Deus. Não sei se o Vitor sabe, a gente saiu imediatamente, fomos à igreja, né? Agradecer a Deus, porque eu acho que não é só o que a gente plantou, né? Transcendeu tudo que a gente podia esperar. A gente planta. Na hora que a gente colhe, não é pra gente só. A gente tem que primeiro botar o pé no chão e agradecer. Imaginar que agora começou tudo de novo. Agora é um outro ciclo. E a gente começar esse outro ciclo também com o pé direito, né? Também tentando fazer as coisas da forma correta. E então o GBMD foi, né, o segundo momento mais importante. As meninas vão ficar com ciúme, viu? Porque a SBPQO, elas ganharam as duas. Calma, eu tô falando do mestrado ainda, certo? Eu tô falando de uma coisa que nós estamos colhendo. Na linha do tempo, né? Nós estamos falando de uma coisa que nós estamos no segundo ano. Nós começamos em 2019 e estamos em 2020. E olhe que esse ano foi um ano muito complicado e que a gente conseguiu desenvolver e trabalhar muito bem online, né? Então, isso é muito bom. Isso aí eu tenho que tirar o mérito, porque foi uma coisa que a gente conseguiu andar, apesar das nossas pesquisas físicas terem ficado um pouco parada, né? Mas a gente conseguiu desenvolver o lado dos meninos, tanto de iniciação científica quanto do mestrado, né? Essa parte de apresentação, muitas participações em eventos. Eu acho que daí também teve a sua importância no colher, né, em tantos congressos nacionais que houve a participação e que houve essas premiações. Então, agora, né, vamos falar um pouquinho também das meninas, né, da nossa iniciação científica, que não são só as meninas, né, mas como sempre eu venho dizendo para você, Vitor, que eu digo isso todo dia lá em casa, que o mundo é das mulheres, né? Verdade. E a dedicação da mulher em tudo que faz, ela realmente, quando a mulher faz e se dedica, ela consegue se sobressair e faz muito bem feito. Então, como nós temos um representante masculino que está arrastando tudo aí no mestrado, nós temos as nossas representantes femininas, que são muitas, né, na iniciação científica, que são as incansáveis guerreiras do laboratório. Vocês podem vir aqui qualquer quinta-feira. Estou convidando a você, que você não sabia, mas eu estou no programa Você Sabia, né? E vou dizer para você que não sabia, que essa faculdade aqui, dia de quinta-feira, ela tem turno manhã, tarde e noite. O laboratório fica o tempo todo, né? Agora, com a equipe, o tempo todo plantando, né? Plantando os seus projetos, plantando as suas pesquisas, desenvolvendo os seus produtos aqui dentro, né? E que ano que vem a gente vai continuando o programa e vai contando para você o que você não sabia ainda, que são os frutos, porque eu estou muito mal acostumada a tirar primeiro lugar agora, viu? Os meninos vão apresentar, eu já digo, olha, eu quero o pódio. Primeiro, segundo ou terceiro. E aí tem dobradinha, tem pódio até triplo já. Eu tô ficando muito mal acostumada, viu, Vitor? Não acostuma não, porque eu sou assim mesmo. Eu não gosto de descer do salto, não. As meninas e o grupo de pesquisa como um todo sempre quis participar de eventos, né? Mesmo desde o início da iniciação científica. Na época que elas tinham acabado de entrar, nos primeiros meses, a gente teve a oportunidade de levar alunos para apresentar no Congresso Mundial, né, Internacional de Materiais Dentários, que estava ocorrendo no Brasil, mas que era uma apresentação em inglês. E a gente correu com os experimentos e eu falei para elas, vai dar certo, vamos fazer. E no último dia, para enviar trabalho, sempre no último dia, né? Não sei de onde eu tiro isso, mas sempre no último dia. Os últimos minutos. Vão ser bem preciso, tá? Eu esse ano quase que tenho 3 filhos por conta do Vitor Feitosa. Tudo dele é no último minuto. Aí no último dia a gente estava terminando de quebrar os palitos para fazer o resumo e mandar, e elas apresentaram. Então, isso daí, só de ter a coragem de você ir apresentar no Congresso Internacional para professor do mundo inteiro, desde o Japão, Estados Unidos, Europa, Itália, né? E você tá ali no meio deles, acompanhando as palestras, você tá
sentindo esse clima de pesquisa de alto nível, eu acho que isso já foi muito gratificante. E esse ano, todo o grupo, né, quis apresentar nos eventos principais, tanto o GBMD, que ia ser em Porto Alegre, como a SBPQO, que é em Campinas. Só que são períodos diferentes e acaba que a passagem de Fortaleza para Campinas, para Porto Alegre, é bem mais cara. Então o pessoal não ia conseguir apresentar nos dois, né? Veio a pandemia e acabou que facilitou esse processo e eles começaram a se inscrever nesses eventos nacionais, eventos regionais e como eu falei, o trabalho sério, alguma hora ele é reconhecido, né? Então, como eles trabalhavam sério e trabalhavam sempre, como você falou, na quinta-feira a gente fica até 8, 9 horas da noite aqui fazendo pesquisa no laboratório, né, o grupo. Então, a gente foi apresentar na SBPQO, que é o maior congresso brasileiro de pesquisa odontológica, né, e a gente teve a felicidade de ganhar o primeiro lugar na categoria 5, né, que é a categoria de dentística e materiais dentários, e logo depois, né, na mesma sequência do primeiro lugar, a gente ganhou uma menção honrosa, referente ali mais ou menos segundo ou terceiro lugar, na mesma categoria. Então a gente conseguiu um pódio duplo aí, né, com a Bênia e com a Tainá. Vitor, a gente também teve premiação na última SNNPQO. Foi o último congresso da Sociedade Norte-Nordeste de Pesquisa Odontológica, né, que é um congresso regional Norte-Nordeste, mas é considerado também um congresso nacional. A gente apresentou com um grande número de alunos e a gente também teve a felicidade de ganhar 2 primeiros lugares e um segundo lugar, né, sendo que entre todos os alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, porque não tem categoria de graduação e de pós-graduação. Então, os meninos da graduação, eles ganharam primeiro lugar em cima de alunos de mestrado, doutorado de todo o Norte e Nordeste que foram lá apresentar. Vitor, eu lembro que nós tivemos... logo após o resultado da premiação, como era um grupo, né, entramos no ônibus todos com os meninos, foi todo mundo lá em Campina Grande pro Bar do Cuscuz comemorar a premiação dos meninos, né, festejar, porque foi realmente o nosso primeiro congresso junto, mestrado, iniciação científica e professores de coordenação. Eu caí na festa com os meninos e isso foi a última vez que a gente participou todo mundo junto de uma forma presencial e que esse ano, né, veio esses frutos, né, que foi essas premiações, quando o Vitor disse que agora, né, o nosso número de inscritos na SBPQO tinha aumentado, porque mesmo sem a gente saber que ia ser à distância, que ia ser online, nós já tínhamos um grupo com passagens emitidas para mais de 15 estudantes de iniciação e mestrado para ir a Campinas fazer essa apresentação. Quando nosso N aumentou, né, devido à possibilidade financeira que viabilizou essas pessoas realmente apresentarem seus trabalhos, não vou ser um pouquinho agora convencida, já a premiação em primeiro e segundo lugar foi grandiosa, tá entendendo? Mas a gente já estava muito com as pesquisas muito mais consolidadas e com os meninos muito mais bem preparadas. Eu acho que sim, por isso que a primeira vez, como você disse que você não estava esperando o GBMD, nem eu, né? Porque eu tinha a noção da grandiosidade, da quantidade de pessoas que estavam concorrendo. Agora na SBPQO, a gente já vinha trabalhando com essas meninas há um bom tempo, na hora que começou a sair as classificações e a premiação, né, pela qualidade delas, técnica, pela já seriedade, pela consistência do trabalho que você está desenvolvendo com elas, já não foi muito bom, mas a gente já esperava. Eu estou dizendo que a gente fica mal acostumado, entendeu? Então agora elas participam, já tivemos também, do ano passado para cá, premiações na língua inglesa, né, de alunas aqui que estavam iniciando na iniciação científica, alunas com 6 a 8 meses de laboratório já poder participar de eventos, de encontros nacionais e ser premiada na língua inglesa. Isso também está nos engrandecendo bastante, tá? Então a equipe de 40 pessoas, né, essas meninas estão tirando primeiro, segundo lugar, pódios, elas são
uma pequena amostra, né, do trabalho, acho que da consistência do trabalho que você está desenvolvendo, junto com os outros professores do mestrado, que a gente tem que tirar o chapéu, né, para tudo que está se desenvolvendo. Ontem mesmo nós tivemos, que você também, não sei se você sabia, mas um dos objetivos do mestrado profissional é você gerar produtos que tenham impacto na sociedade. E você, Vitor, ontem estava na reunião comigo, né, no meeting, a gente ficou até às 10 da noite, né, e um trabalho que a gente está desenvolvendo muito forte no nosso mestrado são as patentes. E a gente está gerando muitos produtos que a gente vai fazer o depósito desses trabalhos agora, para que realmente eles possam ser de utilidade pública, né, que eles possam facilitar a vida das pessoas. E a gente está começando um treinamento que são aulas e aperfeiçoamentos que a gente está dando para os nossos alunos, né, da pós-graduação, do mestrado profissional, e que a gente está desenvolvendo esse produto agora na iniciação científica. Ontem mesmo, né, você nos deu uma ideia, né, na própria graduação, trabalhar na parte da evidências, propriedade intelectual, evidências científicas, que é uma disciplina que nós temos no 4º semestre da nossa faculdade, que a gente já fala e que ensina o nosso aluno a ler e a escrever. Não é a ler e escrever como português, interpretação textual do 1º semestre, mas é a ler e escrever como um profissional, né, que saiba ler um artigo, que saiba escrever algo na profissão, até treinar o nosso dentista, né, a escrever para um jornal, alguma coisa que seja de utilidade pública, né, que eu acho que é um papel que a gente tem que fazer para a sociedade. E que você ontem deu a ideia da gente voltar à nossa disciplina de evidências científicas também nessa parte da escrita, da inovação tecnológica, da propriedade intelectual, para o aluno ter essa ideia já no 4º semestre, e que isso sirva de estímulo para você que não sabia aí do outro lado, mas que vai ficar sabendo agora, que esse é o nosso intuito, é chamar você que é nosso estudante, chamar você que é professor, né, também, que queira fazer parte desse time. Um trabalho... Você que é dentista também, a gente está com inscrições abertas para a próxima turma de mestrado. Olha aí, fazendo merchandise, é isso aí. Nossa 3ª turma de mestrado está abrindo agora, né, no ano de 2021. E você que está aí do outro lado, que queira fazer parte desse time premiado, porque o nome agora eu disse, nossa campanha esse ano é falar de premiados. E eu estou falando de pessoas que são premiadas. Premiadas por Deus, em primeiro lugar, tá? Por serem pessoas de extrema habilidade e inteligência. São pessoas premiadas através de terem o seu respeito, Vitor. Porque, para mim, você é uma pessoa iluminada, você sabe disso. Obrigado. E pessoas premiadas agora pelos homens, né? Pelos congressos, pelas instituições nacionais de pesquisa. Exatamente. Então, eu queria realmente parabenizar todos os nossos estudantes, reafirmar o nosso compromisso, né, da nossa instituição, né, no suporte a vocês que queiram pesquisar, né, e falar o quanto que isso é motivo de orgulho para a gente, né, todos esses resultados, essas premiações, agradecer você, Vitor, em primeiro lugar pelo seu compromisso, por dividir parte do seu conhecimento, do que você adquiriu ao longo desses anos, lá em São Paulo, na Unicamp, né, que hoje é a instituição das que eu mais respeito no Brasil, e que você divide tudo isso com os nossos estudantes. Muito obrigada, é motivo de muito orgulho ter você na nossa equipe. Viu? Meu muito obrigado. Obrigado, Graceme, obrigado. E eu queria agradecer também a todo o grupo, né? Não só o Team Feitosa, que são os meus orientados, mas também o pessoal do Biomateriais, dos outros professores que estão sempre empenhados em desenvolver as pesquisas da melhor forma possível. E eles que procuram esses congressos, né? Eu acho que o reconhecimento, essas premiações em jornadas na Bahia, aqui no interior, na UFC de Sobral, essas premiações todas, elas acabam ocorrendo porque os alunos, eles têm essa ansiedade e esse desejo de rechear o currículo, de ser cada vez
melhor e de ter esse reconhecimento, né, do trabalho que eles empenharam. Vitor, agora eu queria que você falasse um pouquinho para mim, só para a gente finalizar aqui. Quem é para você? Porque os alunos ficaram sabendo que existem alunas premiadas na nossa instituição. Os alunos que fazem parte da iniciação científica sabem quem são as alunas premiadas, né? Não são 2, não são 4, não são 6, são mais do que isso. Mas a gente tem uma amostra que é do Tim Feitosa, como você mesmo disse, que são as suas campeãs de dobradinha, né? Que é Tainá Rifani e Bênia Silvestre. Quem são essas pessoas para você? As meninas, né, a Bênia e a Tainá, assim como a Karen, foram as primeiras alunas minhas de iniciação científica aqui da faculdade, né? Inclusive, elas tinham um grupo que eu nem sabia, eu descobri depois de muitos anos, que são as primeiras, porque elas começaram a iniciação científica comigo, que era para fofocar dos outros que entraram depois. As meninas, elas foram as primeiras selecionadas lá em 2017, né? Quando a gente começou a primeira seleção para iniciação científica. Aí eu selecionei a Tainá, 6 meses depois, aí a Karen já começou junto, a Kelly também, e aí 6 meses depois a gente fez outra seleção, e aí eu resolvi, né? Eu gostei muito da Bênia, porque ela já estava se formando em química e todos os trabalhos meus, de alguma forma, eles envolvem química ou física. Então, a química faz parte da pesquisa na área de biomateriais. E eu achei que isso ia facilitar e ia fazer com que ela se apaixonasse também pela área de biomateriais, né? De materiais dentários, o que acabou acontecendo. Hoje ela virou monitora da disciplina da graduação, né? E a Tainá, a gente já tinha conhecido ela antes. Ela começou trabalhando com o professor Felipe Marçal, né? Na parte de ortodontia. E todo mundo que trabalhava com a Tainá já gostava dela e falava que ela era uma menina muito aplicada, né? Que tentava aprender e não só fazer o negócio. E isso daí fez com que ela se destacasse em relação aos outros que estavam concorrendo e fez com que eu quisesse escolher ela para participar da iniciação científica sob minha orientação. Valeu a pena? Valeu a pena demais. Eu acho que o que você falou dos ciclos, né? Hoje elas terminaram um ciclo, então essas premiações são das pesquisas do primeiro ciclo delas de iniciação científica e agora elas já estão começando o segundo ciclo, cada uma com sua nova pesquisa, né? Graças a Deus. E a gente vê cada vez mais empolgação e vontade de publicar os artigos, de desenvolver produtos legais e de aprender cada vez mais. Eu acho que o conhecimento, né, ele nunca é demais. E para um aluno de iniciação científica, você sair com conhecimento relacionado à sua pesquisa, isso é um diferencial muito maior do que você saber fazer o trabalho. Com certeza. E o mais importante é que elas não detêm esse conhecimento só para elas, que a gente consegue perceber que elas são hoje multiplicadoras desse conhecimento para os novos alunos de iniciação, né? Elas agregam, elas têm prazer em ensinar. Então, eu só tenho realmente a vocês que estão nos escutando, né, que saibam que essas alunas são realmente o nome da faculdade, elas elevam o nome da faculdade, né? A Bênia e a Tainá são alunas realmente diferenciadas de uma instituição privada que acredita na pesquisa, né, e que está recebendo o reconhecimento pelo trabalho de pessoas com dedicação. Fé sem ação é morta, então elas agem todo dia, né, para que realmente as suas graças sejam alcançadas e o sucesso antes do trabalho só no dicionário. Exatamente. Então, é com muita felicidade que a gente encerra esse primeiro episódio do Você Sabia, né? Você, pelo menos, conhecendo um pouquinho da história hoje dessas 3 pessoas. Do Adson, né? Aluno do mestrado profissional, da Tainá e da Bênia, que são alunas de iniciação científica. Ambos os nossos premiados, né, os nossos primeiros lugares no ano de 2020 da Faculdade Paulo Picanso. E, para você que está em casa, nós somos agora exclusiva
em odontologia, completa da graduação ao mestrado e premiada em todos os eventos. Um abraço a todos vocês, até o próximo episódio.